Para a maioria de nós, a liberdade é uma ideia e não uma realidade. Quando falamos de liberdade, o que queremos é ser livres no externo, fazer o que nos agrade, viajar, estar livres para nos expressar de diferentes maneiras e para pensar o que gostamos. A expressão externa da liberdade parece ser de extraordinária importância, especialmente nos países onde há tirania e ditadura. E naqueles países onde é possível a liberdade externa, em busca de mais, agradar mais, mais e mais posses. Se é que vamos inquirir profundamente no que a liberdade implica, ser total e completamente livres no interno, o qual se expressa logo exteriormente na relação com a sociedade. Então, me parece que devemos nos perguntar se a mente humana, que está tão excessivamente condicionada, pode alguma vez ser de tudo livre. Tem a mente que viver e funcionar sempre dentro das fronteiras do seu próprio condicionamento, de maneira que não haja possibilidade alguma de liberdade para ela? Vemos como a mente, ao compreender de maneira verbal que não existe liberdade alguma sobre essa terra, nem interna nem exteriormente, começa então a inventar lógicos da liberdade para que possamos inquirir se nossas mentes, a de vocês e a minha, podem alguma vez estar realmente livres. Livres da dependência do medo, da ansiedade, livres dos inumeráveis problemas, tanto dos conscientes como dos que se ocultam nas capas mais profundas do inconsciente. Pode existir liberdade psicológica completa? De maneira que a mente humana possa dar com algo que não seja temporário, que não seja produto do pensamento e que, ao mesmo tempo, não constitua um escapamento das realidades da vida cotidiana? A menos que a mente humana esteja de tudo livre interna, psicologicamente, não é possível ver o que é verdadeiro, ver se existe uma realidade. A gente tem que dar-se conta do seu próprio condicionamento, dos problemas, da monótona superficialidade, do vazio e dar-se conta do temor. A gente tem que ser consciente de si mesmo, não de maneira introspectiva ou analítica, a não ser dando-se conta de como um é em realidade. Seja livre. Para poder olhar profundamente, se requer não só liberdade e a disciplina vão juntas. Não é que alguém deva ser disciplinado para logo ser livre. Usamos a palavra disciplina não no aceito sim, segundo um padrão determinado, mas sim com o significado da raiz da palavra, que é aprender. O aprender e a liberdade vão juntos, e a liberdade gera sua própria disciplina. Não uma disciplina imposta pela mente para obter certo resultado. Estas duas coisas são essenciais, a liberdade e o ato de aprender. Nós não podemos aprender sobre si mesmos a menos que sejamos livres, de modo que possa observar, não de acordo com um padrão, fórmula ou conceito, a não ser observar-se a si mesmo tal como é. Essa observação, essa percepção, esse ver, geram sua própria disciplina e seu próprio aprender. Isso não implica conformidade, imitação, repressão ou controle de classe alguma, e nisso há uma grande beleza. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.
É um fato óbvio que nossas mentes estão condicionadas por uma cultura ou sociedade em particular, influídas por diversas impressões, pelas exigências e tensões da vida de relação, por fatores econômicos, climáticos, educativos, pela conformidade religiosa e etc. Nossas mentes estão treinadas para aceitar o medo e para escapar, se isso for possível, desse medo. E nunca somos capazes de pôr término completamente à natureza e estrutura total do medo. De maneira que nossa primeira pergunta é: pode a mente, tão carregada como está, por fim completo não só a seu condicionamento, mas também a seus medos? Por que é o medo que nos faz aceitar o condicionamento? Não se limitem a escutar uns sem números de palavras e ideias que realmente não têm valor algum. Observem, mediante o ato de escutar, os próprios estados da psique, tão verbais como não verbais. Inquiram-se: a mente pode chegar a ser livre e conta completamente no medo no que alguém está apanhado. A gente não pode ver muito clara e profundamente enquanto não está livre dessa qualidade do medo. E é óbvio que, quando há medo, não há amor. Portanto, pode a mente chegar, de fato, a estar livre do medo? Me parece que essa é, tanto para mim como para qualquer pessoa cabalmente séria, uma das perguntas básicas e essenciais que devem ser formuladas e resolvidas definitivamente. Há temores físicos e temores psicológicos. Existem os medos físicos, a dor, e os medos psicológicos. A lembrança de ter sofrido a dor no passado e a ideia de que pode repetir-se essa dor no futuro. Existem também os medos à velhice e à morte. Os medos à insegurança física, à incerteza do amanhã, a não conseguir ser um grande êxito, a não chegar a realizar a ambição de ser alguém nesse mundo feio. Os medos à destruição, à solidão, a não amar ou não ser amado, e etc. Existem os medos conscientes ao igual aos medos inconscientes. Pode a mente estar completamente livre de tudo isso? Se a mente disser que não pode, então se incapacitou ela mesma, distorceu-se e é incapaz de perceber, de compreender, incapaz de estar quieta, em completo silêncio. É, pois, uma mente que na escuridão procura a luz sem jamais encontrá-la, e, portanto, inventa uma luz feita de palavras, conceitos e teorias. Como pode uma mente tão sobrecarregada de medos, com todo o seu condicionamento, estar alguma vez livre de tudo isso? Ou é que devemos aceitar o medo como algo inevitável na vida? E a maioria de nós aceitamos o medo e o toleramos. O que temos que fazer? Como vamos, você e eu, seres humanos, nos desfazer do medo? Não de um medo em particular, mas sim do medo total, de toda a natureza e estrutura do temor. O que é o temor? Se me permite sugeri-lo, não aceite o que diz a fala, pois não tem autoridade alguma. Não é um professor, nem é um guru. Porque se o for, então vocês seriam seguidores. E se vocês forem seguidores, destroem-se a si mesmos e destroem ao professor. Estamos tratando de descobrir a verdade sobre a questão do medo, em forma tal que a mente não volte a abrigar temor e esteja, portanto, por completo livre interna, psicologicamente, de toda a dependência. A beleza da liberdade é que não deixa rastro. A águia em seu voo não deixa rastro. O cientista o deixa. Ao inquirir nessa questão da liberdade, é indispensável que haja não só a observação científica, mas também o voo da águia que não deixa rastro algum.
Ambos são necessários. Tem que haver tanto a explicação verbal como a percepção não verbal, pois a descrição nunca é a realidade descrita. É óbvio também que a explicação nunca é a coisa explicada. Quer dizer, a palavra nunca é a coisa. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Se tudo isso estiver claro, então podemos prosseguir. Podemos descobrir por nós mesmos, não por boca do que fala, não por meio de suas palavras, ideias ou pensamentos, se a mente pode estar completamente livre do medo. O dito aqui não é uma introdução. Se não escutaram claramente e não o compreenderam, não podem passar adiante. A fim de inquirir, tem que haver liberdade para olhar. Tem que estar livre de prejuízos, conclusões, conceitos, ideias, de modo que possa observar a si mesmo o que é o medo. Quando a gente observa muito de perto, intimamente, há medo algum? Isso é, a gente pode observar o medo muito de perto, intimamente, só quando o observador é o observado. Vamos investigar isso. O que é o temor? Como surge? Os medos físicos óbvios podemos compreender, igual aos perigos físicos, para os quais temor, uma reação espontânea. São bastante fáceis de entender e não temos que aprofundar muito neles. Mas falemos sobre os medos psicológicos. Como surgem? Qual é sua origem? Esta é a questão. Existe o medo de algo que ocorreu ontem, o medo de algo que poderia ocorrer mais tarde, hoje ou amanhã. Existe o medo do que conhecemos e existe o medo do desconhecido, que é o amanhã. A gente pode ver por si mesmo, muito claramente, que o medo se origina na estrutura do pensamento. Pensando naquilo que ocorreu ontem e que alguém teme, ou pensando no futuro. Verdade? O pensamento gera o medo. Não é assim? Por favor, vamos estar bem seguros disso. Não aceitem minhas palavras. Estejam absolutamente seguros por si mesmos de que o pensamento é a origem do medo. Pensar sobre a dor psicológica que alguém experimentou faz algum tempo, e desejar que não se repita, o só pensar sobre isso engendra medo. Podemos prosseguir daí? Não podemos ir mais longe a menos que vejamos isso muito claramente. Ao pensar sobre uma experiência, uma situação em que houve mal-estar, perigo, tristeza ou dor, o pensamento gera medo. E tendo estabelecido psicologicamente certa segurança, não quer que essa segurança se altere, porque cada incerteza constitui um perigo e, portanto, surge o medo. O pensamento é responsável pelo temor e também é responsável pelo prazer. Quando a gente desfrutou de uma experiência agradável, o pensamento pensa nela e deseja perpetuá-la. E quando isso não é possível, há resistência, ira, desespero e medo. Portanto, o pensamento engendra o temor e o prazer. Não é assim? Isso não é uma conclusão verbal, nenhuma fórmula para fugir do medo. Isso quer dizer que onde há prazer, há dor e medo, perpetuadas pelo pensamento. O prazer vai junto à dor.
Os dois são indivisíveis e o pensamento é responsável por ambos. Se não houvesse o amanhã, nem o momento seguinte, sobre os quais pensar em termos de temor ou de prazer, então nenhum dos dois existiria. Vamos adiante? É isso uma realidade, não como uma ideia, mas sim como uma coisa que a gente mesmo tem descoberto e que, portanto, é real. De maneira que a gente possa dizer, tenho descoberto que o pensamento gera tanto o prazer como o medo. Um desfrutou do prazer sexual e depois pensa nele através de imagens, quadros mentais, e o mesmo pensar sobre o sexo fortalece esse prazer que agora existe nas imagens do pensamento. E quando isso se frustra, a dor, ansiedade, medo, ciúmes, mortificação, ira, brutalidade. E com isso não queremos dizer que não deva experimentar o prazer. A bem-aventurança não é o prazer. O êxtase não é gerado pelo pensamento. É uma costure de tudo diferente. Podemos chegar à bem-aventurança ou ao êxtase só quando compreendemos a natureza do pensamento, o qual gera tanto o prazer como o temor. Então surge a pergunta, podemos deter o pensamento? Se o pensamento gerar o medo e o prazer, porque é bastante óbvio que onde há prazer, tem que haver dor. Então se pergunta, pode cessar o pensamento? O qual não significa que termine a percepção ou o desfrute da beleza. É como se tivéssemos a beleza de uma nuvem ou de uma árvore e a desfrutássemos de total, completa e plenamente. Mas quando o pensamento procura ter a mesma experiência amanhã, o mesmo deleite que ele experimentou ontem, vendo essa nuvem, essa árvore, essa flor, a face atrativa de alguma pessoa, então convida à desilusão, à dor, ao medo e ao prazer. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Pode, portanto, terminar o pensamento? Ou é essa uma pergunta totalmente errônea? É uma pergunta errônea porque desejamos experimentar um estado de êxtase, de bem-aventurança, o qual não é prazer. Mediante a terminação do pensamento, esperamos encontrar algo que seja imenso, que não seja produto do prazer e do temor. A pergunta correta é: que papel desempenha o pensamento na vida? E não como podemos acabar com o pensamento? Qual é a relação do pensamento com a ação e com a não ação? Qual é a relação do pensamento com a ação quando a ação é necessária? Por que, quando existe o desfrute completo da beleza, tem que surgir o pensamento em forma alguma? Por que, se não surgisse, não se projetaria para o futuro? Desejo averiguar quando existe o pleno desfrute da beleza de uma montanha, de um rosto formoso, de uma extensão de água. Por que tem que brotar o pensamento dizendo, tenho que voltar a desfrutar desse prazer amanhã? Tenho que descobrir qual é a relação do pensamento com a ação. E também se deve intervir o pensamento quando o pensamento não é necessário absolutamente. Vejo uma bela árvore, sem uma só folha, erguida contra o céu. É extraordinariamente belo, e isso é suficiente. Fim. Por que tem que misturar o pensamento e dizer, devo experimentar esse mesmo deleite amanhã?
E também vejo que o pensamento que tem que operar na ação. A habilidade na ação é também habilidade no pensamento. Portanto, qual é a verdadeira relação entre o pensamento e a ação? Tal como ocorre, nossa ação se apoia em conceitos, em ideias, tem uma ideia, um conceito do que deveria fazer, se o que se faz é uma aproximação a esse conceito, ideia ou ideal. De maneira que existe uma divisão entre a ação e o conceito. O ideal, o que deveria ser, e nessa divisão há conflito. Qualquer divisão psicológica tem que engendrar conflito. E me pergunto, qual é a relação do pensamento com a ação? Se existir divisão entre a ação e a ideia, então a ação é incompleta. Existe alguma ação na qual o pensamento vê algo instantaneamente e atua imediatamente, sem que haja nenhuma ideia, nenhuma ideologia que atue separadamente? Existe alguma ação na qual o mesmo ver é a ação, na qual o mesmo pensar é a ação? Vejo que o pensamento gera medo e prazer. Vejo que onde existe o prazer, há dor, e, portanto, resistência à dor. Vejo isso claramente, e o vê-lo é a ação imediata. No vê-lo participam o pensamento, a lógica e o pensar com claridade. E não obstante, o vê-lo e a ação são instantâneos, portanto, nisso há liberdade. Estamos nos comunicando? Vamos devagar, porque isso é complicado, difícil. Por favor, não diga sim tão facilmente. Se disser que sim, então, quando abandonar a carpa, deve estar livre do medo. O dizer que sim é uma mera asseveração de que compreendeu verbalmente, intelectualmente, o qual não significa nada. Você e eu estamos aqui investigando a questão do temor, e quando saímos daqui, temos que estar conscientemente livre do temor. Isso significa que você é um ser humano livre, um ser humano diferente, totalmente transformado. Mas não que vai ser o amanhã, mas sim o agora mesmo. Porque você vê com claridade que o pensamento engendra medo e prazer. Você vê que todos os nossos valores estão apoiados no medo e o prazer, os valores morais, éticos, sociais, religiosos ou espirituais. Se você viu esta verdade, e para vê-la tem que estar extraordinariamente alerta, observando cada movimento do pensamento em forma clara e lógica. Então, esse mesmo ver é uma ação total e, portanto, quando você sair daqui, está completamente livre do medo. Do contrário, dirá: como vou estar livre do medo amanhã? Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. O pensamento tem que funcionar na ação. Nós temos que pensar quando vamos para casa ou quando você está a abordar um ônibus, um trem, quando vai ao escritório. E então o pensamento funciona eficientemente, objetivamente, em forma impessoal e sem emoções. Esse pensamento é de vital importância. Mas quando o pensamento continua essa experiência que você teve e a leva através da memória para o futuro, então tal ação é incompleta e, portanto, existe uma forma de resistência. Podemos então passar a seguinte pergunta:
a qual sugiro que formulemos assim: qual é a origem do pensamento e quem é o pensador? A gente pode ver que o pensamento é a resposta do conhecimento, da experiência como lembrança acumulada, de cujo transtorno surge uma resposta do pensamento a qualquer provocação. Se perguntam onde vive, a resposta é imediata. A memória, a experiência, o conhecimento é o transfundo do qual brota o pensamento. Portanto, o pensamento nunca é novo. O pensamento é sempre velho. O pensamento não pode ser nunca livre, porque está ligado ao passado e, portanto, não pode ver nada novo. Quando compreendo isso com claridade, a mente se aquieta. A vida é um momento constante de relação. E o pensamento, tratando de capturar esse movimento como o fim do passado, como memória, sente medo à vida. Quando percebemos tudo isso, quando percebemos que a liberdade é necessária para inquirir e para inquirir claramente, tem que haver disciplina do aprender, e não da repressão ou a imitação. Quando vemos como a mente foi condicionada pela sociedade, pelo passado, quando percebemos que todo pensamento se origina no cérebro, é velho e, portanto, incapaz de compreender nada novo. Então a mente se aquieta por completo, sem ser controlada nem aquietada. Não existe sistema ou método algum, não importa que seja Zen do Japão ou um sistema da Índia para obter que a mente esteja quieta. Porque o mais certo que possa fazer a mente é disciplinar-se para estar quieta. Se vimos agora tudo isso, se o vimos realmente, e não como algo teórico, deve perceber que surge então uma ação, e essa ação é a que nos libera do medo. Assim, em cada ocasião em que o medo surge, a imediata percepção e terminação desse medo. O que é o amor? Para a maioria de nós é prazer, e, portanto, medo. Isso é o que chamamos amor. Então, o que é o amor quando compreendemos o prazer e o medo? Quem vai responder essa pergunta? Que fala o sacerdote, o livro? É que algum agente externo nos vai dizer que o estamos fazendo muito bem e que devemos continuar adiante? Ou é que, tendo examinado, observado e visto em forma não analítica a estrutura e a natureza total do prazer, do medo, da dor, encontramos que o observador, o pensador, é parte do pensamento? Se não existir o pensamento, não existe o pensador, pois ambos são inseparáveis. O pensador é o pensamento. Há certa beleza e sutilidade em ver isso. Onde está agora a mente que começou a inquirir nesse problema do medo? Compreende? Qual é agora a condição da mente que passou por tudo isso? É a mesma que era antes de chegar a esse estado? Depois de ter visto isso intimamente, de ter visto a natureza dessa costura chamada pensamento, medo e prazer, qual é o verdadeiro estado da mente agora? É óbvio que ninguém, exceto você mesmo, pode responder essa pergunta. E se tiver podido aprofundar nela, verá que a mente experimentou uma transformação total. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.